Uma adolescente de 12 anos é encontrada morta na própria cama, amarrada com panos nas mãos e pés, com uma mordaça na boca e sangramento no nariz. O padrasto, Anderson Pereira Ramos, de 46 anos, que já havia matado um adolescente de 16 anos em 2010, criou um álibi falso e fugiu após o crime. Horas depois, a polícia o encontrou morto na rodovia Castelo Branco após se jogar na frente de um caminhão. Será que foi realmente suicídio ou alguém o executou para silenciá-lo? Nicole Fernandes morava em Carapicuíba com a mãe Pamela, o padrasto Anderson e outras 2 crianças menores. Vizinhos relatam que a menina odiava o padrasto e não gostava dele de maneira alguma. Na manhã do crime, enquanto a mãe trabalhava, Anderson criou uma mentira elaborada. Disse ao vizinho que a esposa havia passado mal no trabalho e deixou os outros filhos com ele, alegando que precisava buscá-la. Mas isso era mentira. A mãe estava trabalhando normalmente. Quando a tia de Nicole chegou em casa e encontrou a menina morta, Anderson já havia desaparecido. A perícia revelou detalhes chocantes: documentos espalhados, roupas íntimas e um alicate próximo ao banheiro. Um homem que já havia matado um adolescente, usuário de drogas, que já agredia a mãe de Nicole, agora encontrado morto horas após executar sua enteada. Fique até o final, porque esta investigação vai revelar se Anderson realmente se matou ou se foi silenciado por alguém que queria proteger segredos ainda mais sombrios. A morte brutal de Nicole Fernandes nos leva até Anderson Pereira Ramos, um predador de 46 anos que transformou uma casa em Carapicuíba no cenário de seu segundo assassinato contra uma criança. Nicole, com apenas 12 anos, se tornou vítima de um homem que já havia demonstrado sua capacidade de matar adolescentes 15 anos antes. Este crime não foi um ato isolado, foi a continuação de um padrão assassino que custou a vida de mais uma criança inocente. A história de Nicole é marcada por sinais que foram ignorados por todos ao seu redor. Descrita por vizinhos como uma menina que sempre vinha comprar um docinho, não era menina de conversar muito, era caladona, e que odiava o padrasto dela, não gostava dele de maneira alguma, ela vivia em constante tensão com Anderson. Esta última informação é devastadora porque mostra que Nicole já sentia o perigo que Anderson representava. Ela residia na rua Cosmópolis, em Carapicuíba, numa casa onde moravam ela, sua mãe Pamela Santos Fernandes, de 30 anos, o padrasto Anderson e mais 2 crianças menores, filhos de Anderson com a mãe de Nicole. Mas essa aparente normalidade familiar escondia a realidade aterrorizante de conviver com um assassino confesso. Em 2010, Anderson foi condenado pela morte de um adolescente de 16 anos. 15 anos depois, o mesmo homem, a mesma frieza calculista, agora direcionada para sua própria enteada de 12 anos. A investigação policial revelou que Anderson possuía um passado marcado pela violência e que testemunhas confirmaram que ele era usuário de drogas e que já tinha agredido a mãe de Nicole. Uma vizinha confirmou que a polícia já havia estado na residência um tempo atrás, porque ele tinha batido na mãe. Este histórico de violência doméstica representava um alerta vermelho que foi completamente ignorado, permitindo que Nicole continuasse vivendo com seu futuro algoz em uma situação que se tornaria fatal. Mas a pergunta central que assombra esta investigação é: por que Anderson direcionou sua fúria especificamente contra Nicole? Por que uma menina de 12 anos se tornou o alvo de sua violência assassina quando haviam outras crianças na casa? A resposta pode estar no fato de Nicole ter descoberto informações sobre os crimes passados de Anderson que poderiam destruí-lo completamente. Uma criança observadora de 12 anos pode ter encontrado evidências do assassinato anterior ou descoberto que Anderson planejava novos ataques. Isso explicaria tanto o ódio que ela sentia por ele quanto a necessidade dele de silenciá-la permanentemente. A sequência dos eventos que levou ao assassinato de Nicole começou na manhã de sábado, 19 de julho de 2025, quando Anderson executou um plano que havia sido cuidadosamente preparado. Ele sabia que precisava eliminar Nicole enquanto tivesse a oportunidade perfeita, sem testemunhas e com tempo suficiente para executar e fugir. O primeiro movimento foi criar um álibi convincente que não levantasse suspeitas imediatas. Anderson desceu até o proprietário da casa e apresentou uma versão completamente fabricada. Alegou que sua esposa havia passado mal no trabalho e que ele precisava buscá-la urgentemente.
para dar credibilidade total à sua mentira, pegou os 2 filhos menores e os deixou com o vizinho. Esta encenação elaborada prova que Anderson não agiu por impulso ou em um momento de raiva. Ele planejou meticulosamente cada detalhe, sabendo que a mãe de Nicole estava trabalhando normalmente e que teria várias horas para executar seu crime e organizar sua fuga. Era a oportunidade perfeita para ficar sozinho com Nicole e realizar o que havia planejado. O assassinato de Nicole revela um nível de brutalidade que choca até investigadores experientes. Quando sua tia desconfiou da demora, foi até a casa e encontrou a cena chocante, ela se deparou com uma visão que a aterrorizou. Nicole estava na cama, amarrada com as mãos e pés amarrados e com uma mordaça na boca. A menina havia sido completamente imobilizada para que não pudesse gritar, se defender ou tentar escapar. Suas mãos e pés foram amarrados com panos, sua boca foi amordaçada e ela foi torturada antes de ser executada. O sangramento no nariz evidenciava que Nicole lutou desesperadamente pela vida, mas não teve qualquer chance contra a força e determinação de um homem adulto que queria vê-la morta. A análise pericial do local do crime revelou elementos ainda mais perturbadores sobre a mente doentia de Anderson. A polícia achou documentos espalhados, roupas íntimas e um alicate próximo ao banheiro. Cada um desses itens conta uma parte da história sobre o que realmente aconteceu naquela casa durante as horas em que Nicole agonizou. Os documentos espalhados sugerem que Anderson estava procurando por algo específico, possivelmente evidências que Nicole havia encontrado sobre seus crimes anteriores ou documentos que poderiam incriminá-lo em outros casos. A presença de roupas íntimas espalhadas levanta questões sobre possível violência sexual antes do assassinato, enquanto o alicate encontrado próximo ao banheiro confirma que instrumentos de tortura foram utilizados no crime. Após executar Nicole da forma mais cruel possível, Anderson demonstrou a frieza calculista de um assassino experiente. Ele não entrou em pânico, não tentou reverter o que havia feito, não chamou ajuda médica na esperança de salvá-la. Em vez disso, organizou cuidadosamente sua fuga, sabendo que precisava desaparecer antes que o corpo fosse descoberto. Mas aqui a narrativa toma uma reviravolta que levanta questões fundamentais sobre o verdadeiro destino de Anderson Pereira Ramos. Segundo a versão oficial, Anderson fugiu após o crime e morreu horas depois ao se jogar na frente de um caminhão na rodovia Castelo Branco. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha tirado a própria vida, dominado pelo remorso e pelo medo da prisão iminente. Mas será que esta versão oficial corresponde à realidade dos fatos? Vamos analisar os elementos que não se encaixam perfeitamente nesta narrativa. Um homem com extenso histórico criminal que acabara de cometer um assassinato brutal e premeditado contra uma criança, decide subitamente se matar apenas algumas horas depois do crime. Esta sequência pode parecer lógica à primeira vista. Um criminoso dominado pela culpa e pelo terror da captura iminente opta por encerrar a própria vida antes de enfrentar as consequências. Mas e se a realidade for completamente diferente? E se Anderson não cometeu suicídio, mas foi executado por pessoas que tinham interesse em silenciá-lo permanentemente? Considere as possibilidades. Anderson pode ter sido parte de uma rede maior de criminosos especializados em crimes contra crianças. Ele pode ter possuído informações comprometedoras sobre outros membros desta rede. Sua captura representaria um risco inaceitável para pessoas poderosas que prefeririam vê-lo morto, acorrendo o risco de ele fazer revelações devastadoras durante interrogatórios. A forma específica da morte de Anderson, ao se jogar na frente de um caminhão, numa rodovia movimentada, oferece a cobertura perfeita para um assassinato disfarçado de suicídio. É relativamente simples empurrar alguém na frente de um veículo em alta velocidade e depois alegar que foi suicídio, especialmente quando a vítima já é um criminoso em fuga. E há outro aspecto crucial que a investigação precisa esclarecer. Anderson realmente agiu sozinho no assassinato de Nicole ou existem outros cúmplices ainda em liberdade? A investigação oficial continua, para entender se Anderson agiu sozinho e o que levou um homem com histórico de violência a repetir um crime tão cruel. Esta questão é absolutamente fundamental, porque se Anderson teve parceiros no crime contra Nicole, a eliminação dele seria uma garantia de que nunca revelaria os nomes dos verdadeiros responsáveis. Criminosos experientes compreendem perfeitamente que mortos não podem testemunhar e executar Anderson seria a solução definitiva para proteger uma operação criminosa maior.
O padrão específico das vítimas de Anderson também alimenta suspeitas sobre uma possível rede criminosa. Em 2010, ele matou um adolescente de 16 anos. Em 2025, assassinou Nicole, de 12 anos. Ambas as vítimas eram menores de idade vulneráveis, mortos com extrema brutalidade. Este não é o perfil de um criminoso ocasional, mas de alguém com preferências específicas e possivelmente conectado a outros crimes similares. A sofisticação do álibi criado por Anderson na manhã do crime também demonstra experiência criminal considerável. Ele manipulou perfeitamente as pessoas ao seu redor, construiu uma narrativa convincente e executou um plano complexo sem deixar testemunhas diretas. Este nível de competência criminal indica participação em outros crimes que exigiram planejamento e execução similares. Agora, com Anderson morto, a investigação enfrenta o desafio monumental de descobrir a verdade sem poder interrogar o principal suspeito. No entanto, as evidências periciais já coletadas confirmam definitivamente que Nicole foi brutalmente torturada e assassinada por seu padrasto, um homem que representava uma ameaça letal para crianças e que deveria estar preso há muito tempo. O assassinato de Nicole Fernandes revela uma das realidades mais aterrorizantes da violência contra crianças no Brasil. Uma menina de apenas 12 anos foi brutalmente torturada e executada pelo próprio padrasto, Anderson Pereira Ramos, de 46 anos, que já havia demonstrado sua capacidade de matar ao assassinar um adolescente de 16 anos em 2010. Este crime não foi um ato impulsivo, foi a repetição calculada de um padrão assassino que deveria ter sido interrompido há 15 anos. Anderson não era simplesmente um padrasto problemático, era um predador com histórico comprovado de violência doméstica e homicídio. Suas agressões constantes contra a mãe de Nicole e seu comportamento ameaçador representavam sinais claros de perigo que foram completamente ignorados. O fato de Nicole odiar o padrasto e demonstrar aversão total a ele era um grito de socorro que ninguém soube interpretar. A descoberta de Nicole amarrada na cama, amordaçada, com documentos espalhados e um alicate próximo ao banheiro, revela a extensão da tortura que ela suportou antes de morrer. Anderson não apenas matou uma criança, ele a aterrorizou, humilhou e torturou sistematicamente antes de executá-la. Este nível de crueldade vai muito além de uma discussão familiar e expõe a mente perturbada de um sádico sem limites. A morte súbita de Anderson na rodovia Castelo Branco, supostamente por suicídio, levanta questões fundamentais que podem nunca ser respondidas. Foi realmente remorso que o levou a se jogar na frente de um caminhão ou ele foi eliminado por cúmplices que queriam garantir seu silêncio eterno? Se Anderson fazia parte de uma rede criminosa maior, sua execução seria a proteção perfeita para outros predadores. O padrão de suas vítimas conhecidas, 2 adolescentes mortos brutalmente com 15 anos de intervalo, sugere que pode haver outras crianças que sofreram nas mãos dele. A investigação deve explorar profundamente esta possibilidade e verificar se existem crimes similares não solucionados que podem estar conectados a Anderson. Enquanto Nicole foi sepultada no cemitério de Carapicuíba, sua família enfrenta a realidade devastadora de que ela foi traída da forma mais cruel dentro da própria casa. Uma criança que deveria encontrar segurança e proteção foi brutalmente assassinada por quem tinha a obrigação moral de cuidá-la. Este caso deve servir como um alerta urgente para que nunca mais ignoremos históricos de violência doméstica e antecedentes criminais de pessoas que convivem com nossas crianças. Anderson já havia matado antes, já havia demonstrado violência contra a mãe de Nicole, já exibia comportamentos que deveriam ter resultado em sua prisão imediata. Se você conhece crianças que demonstram medo ou aversão a adultos em suas vidas, não ignore estes sinais. Se você convive com alguém com histórico de violência, procure ajuda profissional imediatamente. Se você é pai ou mãe, ensine seus filhos a reconhecer situações de perigo e a buscar ajuda quando se sentirem ameaçados.
Nicole não deve ser esquecida. Sua morte precisa resultar em mudanças concretas na forma como protegemos crianças de predadores que se infiltram em nossas famílias. Compartilhe este vídeo para manter viva a memória de Nicole e deixe sua opinião. Você acredita que Anderson se matou ou foi executado para proteger segredos ainda mais sombrios? Que Deus proteja todas as crianças de monstros disfarçados de figuras paternas.